Olá, queridos catequistas, catequizandos e todos que nos assistem pelo Facebook da Diocese de Parnaíba. Sejam bem-vindos para a nossa live de lançamento do Diretório da Catequese. Eu sou Jéssica, coordenadora diocesana da Catequese, e convido vocês a ficarem conosco nesta live que preparamos com muito carinho. Vamos dar início com a palavra de Deus, que é luz para a nossa vida. Ouviremos as palavras de nosso bispo, Dom Juarez. Depois a palavra ficará com o padre Raimundo José, assessor diocesano da catequese, que irá mediar a conversa com o padre Wagner, assessor regional da catequese Nordeste 4, que irá nos apresentar o diretório da catequese. Neste momento, nós vamos nos unir em oração e pedir ao nosso bom Deus, pela Igreja, para que reassuma sempre sua aliança de fidelidade ao Pai. Pedir ainda por todas as famílias, para que sejam testemunhas fiéis de sua palavra na transmissão da fé, do diálogo e da paz. E que jamais se omitam diante do erro, e sim façam prevalecer a verdade. Por fim, pedir ainda por todos os catequistas e catequizantes, discípulos de Cristo, semeadores do Evangelho e anunciadores por amor, que, partilhando aprendizado e vivências, possam assim descobrir o sentido de ser comunidade. Diante desses pedidos de oração, vamos nos dirigir confiantes ao Espírito Santo, cantando. Vinde, Espírito de Deus, e enchei os corações, os fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor, um fogo abrasador, os pedimos, ó Senhor. E cantaremos, aleluia, e a nossa terra renovada fica. Se o Espírito Senhor nos enviar, vós unistes tantas gentes, tantas línguas diferentes, uma fé na unidade, a busca sempre a verdade e servir ao vosso reino. Uma mais e cantaremos, aleluia, e a nossa terra renovada fica. Se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar, se o Espírito, Senhor, nos enviar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra
será desligado dos céus. Depois, ordenou a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É a profissão de fé de Pedro. A profissão de fé de Pedro que foi suscitada pelo próprio Cristo, quando ele faz essa enquete. Ele quer saber uma opinião. Primeiramente, de um modo geral, quem dizem ser o Filho do Homem, todos dizem algo sobre Jesus, a impressão geral, se referindo aos profetas, profeta João Batista, profeta Elias, profeta Jeremias, de todos Jesus, de cada um deles, tem algo em Jesus, mas Jesus tem muito mais. Ele é o Messias. Dizer que Jesus é o Messias é uma profissão de fé perfeita. É interessante aqui 3 coisas. Primeiramente, Pedro, ele faz essa profissão de fé baseado na experiência de Cristo, no encontro e no seguimento à pessoa de Cristo. Por isso é que ele agora responde por aqueles que estão mais próximos. Para vocês, quem sou eu? E aí, essa profissão de fé profunda. Ninguém pode responder que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, se não tem uma experiência pessoal com ele. Experiência que parte do primeiro encontro, parte do primeiro anúncio, e depois segue se aprofundando com o segmento dele. Segunda coisa que aqui é interessante, esta mudança de fé que agora existe na vida de Pedro. Jesus diz, pois tu és de agora em diante Pedro. Não depois, não sem antes tecer um elogio, que é um elogio assim fantástico. Pedro deve ter ido lá nas nuvens e voltado. Porque ele diz assim, feliz és tu, porque não foi o homem, o ser humano que te revelou isso, mas foi o próprio Pai. Quer dizer, a fé é um dom de Deus, não é algo que nós conquistamos pela nossa sabedoria. Não é algo que nós conquistamos pelos livros. A fé é um dom, foi o Pai que revelou. Por isso ele é bem-aventurado. E daí a mudança. Agora ele passa a ser um catequista, digamos assim, oficial, confirmado pelo próprio Cristo Jesus. E recebe um poder que é o poder de serviço. E aí, nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, já concluo, dizendo aquilo que, na verdade, é um dom. Inclusive, a presença de Pedro, com esta confirmação e dos seus sucessores, hoje, na pessoa do Papa Francisco, devemos abrir o coração para esta realidade, que é um dom de Deus, que deve ser acolhido por nós, respeitado por nós, amado por nós, pelos católicos. Não se entende um católico que não aceita o Papa, que critica o Papa, que não está em perfeita comunhão com o Papa, não é um católico de verdade. Porque é um dom, não é algo que eu faço uma escolha, que eu posso criticar ao meu belo prazer, porque não concorda com a minha maneira de pensar. Nós devemos ir ao encontro do dom e acolher o dom de Deus que há em nós. E ele nos remete também na sua missão o poder de ligar e desligar para a eternidade. Aqui nós somos servidores do Senhor, servidor do reino de Deus, na catequese, no serviço aos pobres, mas nós não temos aqui a morada permanente. Nós caminhamos com Cristo para a eternidade. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, nos dê um espírito de muita fé e de seguimento à pessoa de Cristo Jesus. E o mais vem por acréscimo. Que Nossa Senhora, a primeira catequista, vocês podem ver lá no espaço bonito, preparado aqui pelos jovens, bem no centro está Nossa Senhora, como aquela que é
a ouvinte por excelência do seu Filho Jesus Cristo. Nossa Senhora venha caminhar conosco. Amém. Amém. Deus seja bendito por esta palavra que é de Deus, e eu fiquei tão feliz porque já celebrei a Eucaristia 3 vezes, a Eucaristia Dominical, e celebrando hoje o Dia dos Ministérios Leigos, esta palavra dá muito certo, né, como contexto de tudo, porque é palavra de Deus, assim, de que nós somos a igreja, né, uma igreja servidora, ministerial, uma igreja toda ministerial. E eu dizia isto na minha comunidade, presidia a Eucaristia, e agora, com as suas palavras, Dom Juarez confirma muito mais este nosso construir a igreja em cima da profissão de fé de Pedro, hoje nossa, né? O Senhor, minha, o Papa, de cada um de nós. Então, eu agradeço muito ao Senhor por a oportunidade de estar aqui, agradeço ao Senhor, nosso bispo, Dom Juarez, pela sempre acolhida fraterna, pelo respeito, pela paternidade espiritual para conosco, dizer que nós estamos muito felizes e acompanhando aqui, já tem gente de todos os cantos e recantos da diocese participando, mandando saudações das paróquias. Tem gente também da paróquia de Padre Wagner, né? Nossa Senhora dos Humildes, de Paulistana, e das nossas paróquias, nossos catequistas, nossos coordenadores, nossas comunidades. É bom quando esta palavra atinge, né? A palavra de Deus e a palavra da igreja. Eu acolho a palavra de Deus e acolho a palavra da igreja quando escuto a igreja. O Senhor mesmo, Dom Juarez, quantas vezes já falou assim para nós, seus padres, que um grande problema hoje é ouvir a igreja, né? Ouvir a igreja. Um dos problemas seríssimos. E quando surge assim um documento novo, a gente já fica com o coração cheio de esperança para ouvir a igreja. Claro, a igreja que somos todos nós, mas toda esta estrutura universal que a Igreja de Roma representa, na pessoa do Santo Padre, o Papa Francisco, e dos organismos de serviço, das congregações, como esta, responsável pela evangelização dos povos, que escuta as nações e escreve um documento que é base para as conferências episcopais do mundo inteiro. Imagina a responsabilidade, né? Um descastério da Cúria Preparar um documento que vai ser base para todas as culturas, para todos os continentes. Acredito que tem muita escuta do Espírito Santo, escuta dos bispos, né? E aí, para esta nossa partilha, agradeço ao Padre Wagner, que acolheu bondosamente o nosso convite. Eu sei que o senhor também é muito ocupado com a sua paróquia. Tive a graça de conhecer quando fui seminarista, boas amizades, por causa dos amigos seminaristas também, do meu tempo de seminário. E aí o senhor, do seu tempo, do domingo, né, podia estar descansando, mas está aqui conosco. Padre Wagner, e eu agradeço aos catequistas que já estão confirmando, quero apresentar brevemente. Padre Wagner é padre da Diocese de Picos, é pároco da paróquia de Nossa Senhora dos Humildes, em Paulistano, no Piauí, um pouquinho distante do litoral, né? Só um pouquinho. O Piauí todo fica quase descambando para o Pernambuco. E da Diocese de Picos, o Padre Wagner estudou em Roma, catequese. Eu tive a graça, o senhor lembra, de ainda no seminário, o senhor nos últimos anos do seminário, da teologia, e eu chegando na filosofia. Ainda tivemos um tempo como seminarista. E depois o senhor se tornou sacerdote primeiro que eu, está servindo a Deus, e já foi para Roma, já voltou. E assume agora esta missão do Regional Nordeste 4, que assume, graças a Deus, com muita prontidão para nos acolher. Então, Padre Wagner, seja muito bem-vindo à live de lançamento do Diretório Geral de Catequese de nossa Diocese de Parnaíba. É um prazer ter o senhor aqui. E a palavra é sua, fique à vontade. Aí, nós temos aqui até às 16 horas para conversarmos. Vamos deixar o senhor à vontade na tela com a sua apresentação. Eu estou aqui ouvindo tudo, Dom Juarez. Se eu quiser nos chamar e partilhar, fique à vontade. E eu quero pedir aos catequistas, do Padre Wagner começar, que compartilhem com todos os grupos de WhatsApp, Facebook, para que atinjam muitas pessoas esta nossa transmissão.
Seja bem-vindo e com a palavra, fique à vontade, vamos dizer assim, como se estivesse presencial. A casa é sua. Muito bem recebido por todos nós. Muito obrigado, Padre Raimundo José. Uma boa tarde ao senhor, ao Dom Juarez, pela presença sempre catequética de pastor em nosso meio. Uma alegria muito grande, sempre com a sua dinamicidade e vivacidade de bom pastor em nosso meio. Os catequistas que estão se juntando a nós, já são tantos, a Diocese de Parnaíba e de outras paróquias e dioceses. Há padres aqui também que já estou vendo nos acompanhando. É uma alegria muito grande de poder participar desse momento, de poder colaborar com aquilo que é esperado para os dias de hoje, a partir de então, com a catequese. Aceitei essa missão de poder colaborar, sabendo que é um desejo de todos nós da Igreja do Piauí se aproximar e se abeirar, como diz os documentos da Igreja, dessa dinâmica do processo formativo, sobretudo quando se trata da catequese, que ganhou um novo vigor, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II. Então, seguindo um pouco aquele pedido do Padre Raimundo José, de apresentar o diretório, aqui nós não vamos tecer, né, aos pequenos detalhes que o diretório apresenta. É um diretório um pouco largo, mas de muita riqueza. E nós vamos, naturalmente, conversando, e se você puder, com uma pergunta ou outra, ajudar-nos, ficaremos muito gratos. Muito obrigado, Padre Raimundo José. Eu estou disposto a começar. Para que nós tivéssemos uma melhor compreensão daquilo que diz o próprio diretório, eu achei melhor compartilhar com vocês aquilo que agora vocês vão começar a enxergar pela tela do seu celular, do seu computador que nos acompanha, a estrutura do próprio documento em si. E, a partir daqui, tentarmos responder como fez Pedro na pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? O diretório é para ajudar também os nossos fiéis, nesse novo tempo de mudança, de nova época, a haver uma transformação também do nosso ser interior em busca dessas respostas. Então, faço isso com rapidez, mas com muita tranquilidade aquilo que eu apresento o diretório. Então, uma breve panorâmica histórica do diretório. Nós sabemos que todo documento da Igreja, ele é escrito, e não de uma noite para o dia, mas também escutando várias pessoas e, de certa forma, alinhando, como diz nesses últimos dias, esse termo muito presente, em termos de pandemia, em tempo de pandemia, o alinhar-se. Então, um documento na Igreja também, no caso, o diretório para a catequese, tem este objetivo: alinhar, sintonizar com os documentos do magistério mais recente, uma vez que nós só temos na história da evangelização da Igreja Católica 3 diretórios da Igreja para a catequese. Eu vou poder dizer isso de forma muito mais concreta. Então, uma breve panorâmica histórica até quando chegou o nosso diretório hoje em nossas mãos, esse de 2020. Primeiro, lá com a Cristo Dominis, que era sobre a pastoral dos bispos na Igreja, no número 44, em 1965, descrevia que haja, de fato, um desejo que redija um diretório para a nossa Igreja para que possa nortear as ações e as iniciativas catequéticas. Isso em 65, que aí se deu de forma muito mais concreta com o diretório catequético geral, ali por volta de 1971, onde ele sistematizava os ensinamentos do Concílio Vaticano II. Pegando um pouco esse diretório catequético geral, veio o Papa João Paulo II, quando escreveu a Catequese Tradende, onde deu um novo impulso inovador, sobretudo porque este nosso novo diretório para a catequese começa citando a Catequese Tradende, para ver como foi importante esse documento que deu esse impulso inovador. Em 92, veio o lançamento do Catecismo da Igreja Católica, com esse objetivo de encorajar, de ajudar as nações, as igrejas em determinados países a redigir o seu próprio catecismo, a aproximar um pouco daquilo que dizia o Concílio Vaticano II. Para que houvesse, em 92,
o Diretório-Geral para a Catequese. Então, o primeiro em 71, o segundo ali por volta dos anos de 97. E aí esse Diretório-Geral para a Catequese em 97, ele recolhe estes impulsos que foram suscitados depois do Concílio Vaticano II e vai guiando um pouco a catequese. Agora, para que houvesse um aperfeiçoamento das práticas catequéticas, de inovações, em 2012, há o início de um processo que nós chamamos da nova evangelização, onde aconteceu uma reunião, um sínodo sobre a nova evangelização, e começa, então, a repensar, a atualizar a prática catequética na nossa igreja. Agora, o grande impulso que eu penso que era assim, do enfoque, ou do foco do catecismo antecessor de 97 para esse de 2020, foi essa mudança que se houve, porque até então, a congregação responsável para escrever, pensar, articular a catequese na nossa igreja católica era a congregação para o clero. Quem tem a oportunidade de nos acompanhar agora está vendo no seu visorzinho do seu telefone, do seu celular, enfim, esse que está com a imagem parecendo uns tijolozinhos, ele foi escrito pela congregação para o clero. Já este de 2020, que é o último da sua direita, o lançamento agora que nós estamos fazendo, já foi escrito de modo muito mais preciso pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, que se deu com o Papa Bento XVI em 2013. Então, ele transfere a responsabilidade da catequese em 2013 da congregação para o clero para este Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Daí nós vemos o nosso novo diretório para a catequese com uma linguagem muito mais pastoral. Quem já teve a oportunidade de lê-lo, quem já teve a oportunidade de folheá-lo, vai perceber claramente essa dinâmica mais pastoral, mais catequética, mais prática do que é ser catequese. Agora, como eu disse que todo diretório, todo documento da igreja, ela também responde, além de alinhar, né, de sintonizar o magistério recente da igreja naquele determinado setor, no caso a catequese, tem também a necessidade do novo diretório sintonizar ou recolher os impulsos dos documentos anteriores. Aí vem a Evangelho Gaudium, escrito pelo Papa Francisco, que é aquele que dá um novo impulso, assim, como se eu dissesse, um documento transversal. E, de tal forma que este documento, Evangelho Gaudium, eu pude contar rapidamente, posso estar equivocado, mas aparece dentro do diretório para a catequese 84 vezes as citações diretas que o novo diretório apresenta em relação ao Evangelho Gaudium. Então, de fato, é um documento que deu um novo impulso à catequese e também sintoniza o diretório para a catequese. Com relação ainda, nós temos nessa panorâmica histórica o Fisichella, que foi este bispo senhor, que foi um pouco assim o mentor deste novo diretório, e aquele que aparece no finzinho da tela do seu celular, do seu computador, o diretório para a catequese, aprovado pelo Papa Francisco no dia 23 de março. Então, para a gente ver o percurso histórico de como foi elaborado, pensado, planejado e a riqueza que contém esse novo diretório para a catequese. Vejamos que eu não elenquei, entre tantos aqui, por exemplo, o sínodo para a família, o sínodo para a juventude, o ano da fé, convocado pelo Papa Bento XVI, que certamente foram temas que foram contemplados dentro do novo diretório. Que riqueza que traz esse documento, com tantas citações, ao mesmo tempo, com tanta riqueza que dá suporte para esse novo diretório. Agora, todo o diretório, todo documento tem o seu contexto. Tem um contexto muito presente e até mesmo tenta iluminar essas sombras que acontecem no nosso território, no nosso contexto no qual habitamos. E o novo diretório para a catequese apresenta muito forte essa cultura digital, como contexto no qual estamos vivendo. Não somos apenas nativos, somos também migrantes, somos, enfim, pessoas que estamos habituados a esse novo tempo. Por isso, com a cultura digital, mas também uma globalização da cultura. Não existe apenas uma cultura isolada,
de um povo sem sotaques ou repercussões numa outra nação. Nós vivemos num mundo global marcado pelas nossas ligações e interconexões, de tal forma que nós estamos marcados, então, por uma situação de complexidade, por uma situação muito marcada pelas inúmeras situações que nos afligem. Nesta fotozinho, nós tentamos mostrar exatamente aquilo que o documento, o diretor apresenta, as nossas situações. De um lado, esse mundo globalizado, da cultura urbana, do outro lado, a cultura urbana, mas também marcada pelos limites periféricos, tanto de situações geográficas, mas também com situações existenciais. Então, esta situação do pluralismo e da complexidade marcada para o nosso tempo. Claro que todo esse contexto aqui que nós dissemos, todas essas situações que foram apresentadas da questão histórica, tem também os critérios de redação desse novo diretório. E aqui é onde entra a riqueza enaltecida do diretório, de voltar ao querigma, como centro da atividade evangelizadora e de toda tentativa de renovação eclesial. Isso daqui é Evangelho Gáudio. Voltar ao querigma, não como o quantitativo primeiro, mas como aquele que devemos retornar sempre. E aí o número 5 apresenta do diretório esse critério, que é aprofundar o papel da catequese na dinâmica da evangelização. Aqui é uma outra riqueza do novo diretório para a catequese, ligado, conectado, penetrado, profundamente enraizado, catequese e evangelização. O padre na paróquia, quando está atendendo uma senhora, um senhor na casa, dando a unção dos enfermos, é uma catequese. O padre, quando está celebrando a última noite do festejo, com a praça, a igreja lotada, a evangelização está acontecendo na catequese. O padre, quando está fazendo uma live, nesse contexto de pandemia que estamos passando, aonde está acontecendo a evangelização naquele momento, é também uma catequese. A catequese não encontra-se apenas resumida temporariamente naquele momento da catequista com os catequizandos lá na sacristia, numa sala de catequese. Esta relação dinâmica da catequese e da evangelização é muito presente dentro do novo diretório. E um terceiro critério assim que enaltece o nosso diretório para a catequese é a necessidade de compreender ou a compreensão missionária da catequese. É interessante aqui que é uma coisa de mão dupla. No momento que tem o critério de enaltecer a compreensão missionária da catequese, há também a necessidade de catequizar a missão. Isso é muito importante. Para que não haja, de fato, aqui eu me recordo muito bem, em 97, com o documento de Aparecida, com o desengavetar-se das pastorais, ir às ruas, mas fazer missão, sim, mas catequizar também a missão. Essa é uma preocupação também do novo diretório, que enaltece a riqueza, destaca, sublinha essa perspectiva de uma compreensão missionária da catequese. Não é apenas de preparação para os sacramentos, não é uma preparação apenas para o final do ano fazer a festa de encerramento da catequese, com o bolinho e a recepção dos sacramentos, mas levar a catequese como esse espaço de encontro com as pessoas. Aí vem a cultura do encontro, que o Papa Francisco destaca muito bem. Agora, como é que está, então, estruturado esse novo diretório? Como é que se dá? O diretório são 3 partes, com 12 capítulos. É um documento muito extenso, mas muito gostoso de se ler. De tal forma que, na sua primeira parte, trata-se da catequese na missão evangelizadora. Esta catequese na missão evangelizadora, que se resume na primeira parte, além da introdução, da apresentação que o Monsenhor Fisichella faz, é constituída de 4 capítulos. E nestes 4 capítulos da primeira parte, fala da revelação e da transmissão, depois da identidade da catequese, que eu gostaria de concluir falando sobre isso, da identidade, o que é que o diretório diz sobre a catequese, a finalidade da catequese, as atividades, a fonte da catequese, muito interessante, para um processo formativo depois na diocese. O catequista, que é muito interessante também, porque além de destacar a identidade, a vocação, aí descreve também o bispo, sempre como esse primeiro catequista. Ele usa o termo locutor, bonito esse termo. O padre, que é uma outra riqueza que o Diretório Geral de 97 destaca um pouco o padre, mas o presbítero, nesse novo diretório,
é apresentado como o catequista dos catequistas. E uma novidade que, segundo eu posso dizer, conforme o novo diretório, é colocar também os candidatos ao sacerdócio. E destaca-se nesses números, sobretudo a partir do número 128, por ali assim, essa formação dos novos sacerdotes, preocupados com a catequese das nossas paróquias e também o processo formativo. Então, vai delineando essa primeira parte com a formação dos catequistas, que é muito interessante. E uma outra novidade que apresenta essa primeira parte é a dimensão relacional do catequista. O catequista não apenas como ser, mas também como ser de relações. Já pensou aquele catequista que não participa das missas? Ela vai ao encontro, faz o encontro com a criança, perfeito, muito bom, muito interessante, né? E tem amor por aquilo, mas ela não participa das missas. Se tem um momento da noite do festejo, da catequese, ela não participa. Não, ela não participa, não. Ela nunca participou, ela nunca fez parte. A catequista é como aquele ser de relações. Já pensou aquele catequista que não aceita as prioridades pastorais da paróquia, nem do padre? Quando aquele padre for embora, quando o outro vier, eu ajudo. Né? Enquanto isso aí tiver, já pensou? O catequista é aquele ser de relações, é o ser que está com. Para dizer que esta primeira parte é muito marcada por todo esse processo da catequese. A segunda, que viria mais no processo da catequese, trata-se de mais 4 capítulos, que vai falando um pouco da pedagogia, de priorizar a palavra de Deus e a palavra do homem, né? Deus e o homem, a pedagogia catequética do homem e de Deus, o homem como este ser aberto também a responder, e aí vai destacando também a importância do catecismo da Igreja Católica, a metodologia catequética, que isso me faz pensar de forma muito importante, inclusive apresenta na metodologia catequética a importância do grupo de catequistas. Muito interessante. E, por fim, no 8º capítulo desta segunda parte, apresenta a catequese na vida das pessoas. E vem outras novidades neste diretório, quando apresenta a catequese com os migrantes, a catequese com as pessoas com deficiência, com os emigrantes e também com as pessoas marginalizadas, com aquelas que se encontram, por exemplo, no presídio. É muito interessante isso. Mas não só apenas a catequese também, tendo dentro deste grupo de pessoas os avós, as mulheres. A CNBB, que é a Conferência dos Bispos do Brasil, escreveu, me falha a memória, em 1991, um trabalho sobre a catequese no Brasil. E 97% dos catequistas brasileiros eram leigos. E destes 97% dos catequistas brasileiros leigos, a maioria, 88%, se configurava com as mulheres. Então, pouquíssimos catequistas homens. Então, o Diretório para a Catequese apresenta esta riqueza também, realçando a importância feminina na catequese. Por fim, a terceira parte, que é a catequese nas igrejas particulares, apresenta a comunidade, que é sempre uma riqueza, a partir do documento de Aparecida, mas também em todos os outros vai destacando a comunidade como esta sujeita da catequese, da importância da comunidade em si, depois apresentando alguns cenários do dia a dia, da importância da inculturação da fé e, por fim, a organização, organismos a serviço da catequese. Como é que se dá a catequese na diocese, por exemplo, na paróquia, enfim. Esta é uma riqueza. A partir dessa estrutura, nós podemos dizer que há, assim, muitas perspectivas transversais no diretório. O número 4, por exemplo, o diretório diz que reitera-se a firme confiança no Espírito Santo, como aquele protagonista. O diretório realça muito a espiritualidade também, a mistagogia, mas a espiritualidade e o catequista como este protagonista do Espírito Santo. Então, a confiança no Espírito Santo, o ato de fé que nasce do amor, que deseja conhecer cada vez mais o Senhor Jesus, aquilo que dizia a oração inicial, tão bem preparada. Pedro, você está respondendo isso. Os outros já disseram, mas vocês, o que é que vocês me dizem? Você me deseja conhecer cada vez mais. Reafirma-se o papel da comunidade cristã enquanto lugar natural onde gera e amadurece a vida cristã. O diretório coloca a comunidade como útero
Bonito isso, né? Assim como o útero da mulher gera uma nova vida, a comunidade como útero gera uma nova vida de fé, uma vida cristã. A comunidade como útero. E esse processo de evangelização na catequese é, antes de mais nada, uma ação espiritual. Por isso que todos os crentes católicos são sujeitos ativos, ou seja, de uma proposta catequética. Por isso que nós não podemos pensar a catequese na paróquia, na comunidade, como responsabilidade primeira dos catequistas. Não, a proposta catequética da comunidade são todos os sujeitos ativos, os católicos crentes, que eles não são apenas receptores passivos ou destinatários de um serviço catequético. Por essa razão é que todos os católicos da comunidade são chamados a se tornarem discípulos missionários. E, por fim, outra perspectiva que o diretor apresenta, que é muito forte, isso também é a superação de todas as contraposições entre conteúdo e método, entre fé e vida. É muito importante ainda gastar alguns segundos, se ainda tiver um tempinho aí, para dizer que o diretório também foca muito na superação. Às vezes, há conteúdos belíssimos nas preparações catequéticas ou de catequese, mas o método não atinge a criança, adolescente, o jovem ou o adulto. Recebe um material tão bem preparado, mas a metodologia não impacta a vida dessa pessoa. Não absorve, não leva ele a gerar e a responder, como diz o diretório, né? A interiorizar a sua resposta de fé. Talvez aqui fosse o grande desafio futuro que o novo diretório nos apresenta. Como ajudar nossos cristãos católicos que já participam da vida da comunidade, outros que são simpatizantes, outros que estão agora se aproximando, outros que depois da pandemia vai voltar, depois da sua reflexão pessoal, à comunidade. Como ajudar agora essas pessoas a fazer esse processo? A ajudar a responder, a interiorizar a sua resposta de fé. Não ficar na resposta externa. Eu participo dos festejos, eu participo de uma missa, eu sou padrinho já, eu sou madrinha, eu tenho quantos... Isso são respostas externas de fé, que está vinculado ao testemunho. Mas como ajudar agora a comunidade e até mesmo eu, que estou despertando para o processo inicial de fé, a esta superação, a responder, a interiorizar a resposta da minha fé, a superar a dicotomia entre minha fé e minha prática de vida. Por fim, o diretório no número 55, me permita mais um segundinho aqui, eu destaquei para que você pudesse acompanhar bem o que é que o documento diz exatamente sobre a catequese. O número 55 é crucial para compreender a compreensão de catequese presente no novo diretório. Primeira coisa, é um ato de natureza eclesial. Perfeito isso, não? É um ato de natureza eclesial. É dentro da igreja. É da igreja. É cada um que somos responsáveis porque somos mandados pelo Senhor. E como indica o próprio nome de catequese, é fazer ressoar continuamente o anúncio da nova Páscoa no coração de cada homem, para que a sua vida seja transformada. Essa é a compreensão da catequese que o diretório traz, sendo uma realidade dinâmica e complexa ao serviço da palavra de Deus. Então, a catequese ela não está a serviço da preparação da primeira comunhão. A catequese ela não está a serviço daquele curso de noivos de uma noite para a preparação do matrimônio. A catequese está a serviço da palavra de Deus. A catequese ela acompanha. Então, se ela acompanha, não significa dizer que ela está parada ou só naquele momento do querigma. A catequese é uma etapa do processo da iniciação da vida cristã, uma etapa privilegiada, como diz o diretório antecessor de 97. Mas a catequese também educa, ou seja, aqueles que já fizeram os sacramentos, que já realizaram, que desejam se aprofundar mais. Então, agora a catequese também educa. E como ela educa, ela também forma. Agora é bonito isso, como o diretor diz, na fé e para a fé. Como o Dom Juarez citava inicialmente, né? A fé é um dom de Deus. É Deus que nos dá. E a catequese educa esta fé. A catequese forma esta fé. Na fé e para a fé. E a catequese, ela introduz, aqui vem o processo mistagógico da catequese que o novo diretor apresenta. Ela introduz a celebração do mistério.
para que ajude aquele padrinho, aquela madrinha no dia do sacramento, mas não só apenas disso, na vida de comunidade, não só apenas aquele dia do sacramento ele esteja ali, mas que possa introduzi-lo ao mistério, que possa iluminar, interpretar a vida e a história humana. E aí termina o número sintetizando a riqueza da compreensão de catequese. A catequese, integrando-se harmonicamente estas características, ela exprime a riqueza da sua essência e dá o seu contributo específico para a missão pastoral da igreja. O termômetro da paróquia, você que está nos escutando, catequistas, você que está enviando este link para outras pessoas, a riqueza e o termômetro da paróquia não é o dízimo, é a catequese. O dízimo pode ser por causa do afável trabalho do padre, e depois que ele vai embora, haja uma diminuição, não da arrecadação, mas da participação das pessoas nesse processo. O que dá termômetro à vida pastoral da comunidade é a catequese, porque ela, na sua essência, ela contribui para o específico, para aquilo que é específico da missão pastoral da igreja. Bonito isso. Quando tem uma paróquia catequizada, ela ultrapassa todos os limites de pecados, de falta de misericórdia, como diz o diretório, a catequese da misericórdia. Quando tem uma paróquia catequizada, ela consegue ir, superar, transformar-se, renascer-se a cada momento difícil da evangelização. Daí, para concluir, o que diz a característica peculiar dessa catequese que o novo diretor apresenta. Por exemplo, eu me baseio agora nos números 2 e 3 do diretório, onde a catequese diz que ela é querigmática, o âmago da fé, e qual é o essencial dessa mensagem cristã. Aqui está muito por trás a imagem e a mensagem da Evangelho Gáudio, quando cita que deve ser uma catequese querigmática, não como em ordem temporária, mas em sentido qualitativo, de você retornar sempre. Uma catequese querigmática, uma catequese com iniciação mistagógica, para inserir a pessoa na vida e na experiência viva da comunidade cristã, como o verdadeiro lugar da vida e da fé. Essa é a importância da vida da comunidade. E uma catequese missionária, como eu disse, aberta, né? Que amadureça, que se esforce para que cada pessoa possa amadurecer aquilo que eu dizia antes, a sua resposta de fé original, para poder atingir a finalidade indicada, acompanhar o amadurecimento de uma mentalidade de fé. Bonito isso, né? Uma catequese missionária que amadureça a sua resposta de fé. Aquela pessoa que está entrando na igreja agora, que bom, vamos acolher, perfeito. A pandemia ela gerou uma reflexão nela pessoal, de conversão, então a pessoa está vindo, está querendo entrar nos grupos, tá? Diz que depois da pandemia pode colocar numa pastoral da pessoa idosa. Como ajudar agora com uma catequese missionária para que ela amadureça essa resposta de fé? Como acompanhar esse amadurecimento desta mentalidade de fé? Aí vem aquelas pessoas que já estavam nas pastorais, nos grupos. E, ao mesmo tempo, quando aquela pessoa que está entrando agora, e aí aquele choque de ideias, como agora a catequese missionária, nessa perspectiva missionária, ajudar a resposta, a amadurecer a resposta daqueles que já estão, daqueles que estão chegando. Tudo isso, uma ação missionária. Por fim, como eu disse, dos temas dos impactos do diretório para a catequese, podemos dizer para a igreja no Brasil, são vários, né? Inclusive, você lendo, os catequistas que estão nos acompanhando, os padres, vão perceber outros temas que eu não consegui, certamente são mais alargados. Mas o diretório apresenta tantas coisas bonitas, por exemplo, sobre a iniciação da vida cristã. Aliás, o diretório para a catequese da iniciação, o diretório para a catequese, no número 427, me permita, 421, ele cita a expressão que é usada na Igreja Católica no Brasil. Catequese, a comissão de iniciação à vida cristã. Na Europa é presente muita catequese de iniciação cristã. No Brasil, catequese de iniciação à vida cristã. E o diretório contempla isso no número 421. Outro tema muito importante que o diretório apresenta é a catequese mistagógica e querigmática, como eu destaquei, a catequese com inspiração catecumenal. O diretório não fala dos 4 tempos, mas apresenta a catequese como essa necessidade de rever,
rever os passos, os processos catequéticos dentro da igreja. Depois, a catequese bíblica, a cultura digital, a beleza, que é uma das fontes da catequese apresentada pelo diretório, é muito bonito isso. A figura do presbítero é um tema também presente, e destaquei também a colaboração dos padrinhos e madrinhas, que estão presentes lá como sujeitos que acompanham também o processo dos seus netos, na maioria deles, a serviço dos afilhados, repito, dos afilhados, como do serviço dos avós, que é no caso dos netos, como tema também novo dentro do diretório. A formação dos futuros padres é uma coisa muito interessante. Em 92 foi publicado um artigo que se falava da ausência de referências catequéticas no processo formativo para os padres. E aí o diretório agora tenta preencher essa lacuna vazia que existia. Catequese com migrantes e migrantes, também é um tema novo que apresenta. Catequese com pessoas marginalizadas, como eu disse, por exemplo, com os presidiários, foi sempre uma prática que existiu, na maioria das vezes, as pastorais, os grupos, temos pastorais carcerários, enfim, mas o diretório enaltece essa prática e a reconhece como um dos temas, além da ecologia, da bioética, enfim, que o diretório também apresenta. É um pouco disso que queria compartilhar com vocês, não sei se foi o suficiente, mas foi aquilo que eu pude, diante daquilo que o padre José Raimundo me pediu, Raimundo José, que fosse partilhar um pouco a apresentação do diretório, não apenas aquilo que dissesse o diretório em si, mas que fosse capaz de suscitar dentro de nós o desejo de estudá-lo, de lê-lo como catequistas. O número 428 coloca Maria como esse exemplo, né? Que Maria, a Mãe Santíssima, resplandeça sempre como a catequista exemplar, pedagoga da evangelização e modelo eclesial para a transmissão da fé. Me permitam, o diretório destaca muitos temas novos, por exemplo, acompanhamento, compartilhamento da fé. Esse tema, compartilhamento da fé, apresenta-se lá no documento de Aparecida. Então, às vezes, o diretório também joga com essas palavras, que até então é muito fixo o termo transmissão da fé. E já é fruto do documento de Aparecida, é fruto também do contexto de cultura digital. Você no Facebook compartilha este vídeo, ou seja, você se identificou com ele, e agora aquilo que você se identificou, você compartilha como parte da sua página de vida virtual, para aquilo que outras pessoas possam acompanhar. Então, um pouco disso. Muito obrigado. Retorno agora para aquilo que for necessário, o Dom Juarez, ou o Padre Raimundo José. Muito bem. É muita coisa interessante, né, Padre Wagner? Agradeço ao senhor pela sua disponibilidade e capacidade de síntese maravilhoso aqui, deu para a gente bem entender. Eu queria saudar os padres, os meus queridos amigos, os padres que estão aqui, comentando aqui, muitos padres comentando, e os catequistas e os coordenadores. Muito obrigado. Nós temos um grande alcance de muita gente, graças a Deus. A gente fica feliz por esta capacidade e como é que ia reunir, né, no domingo de tarde, tanta gente, se não fosse estes meios também da comunicação. Alguém perguntando assim, qual que se justificaria por um novo documento? Olha, o documento geral da catequese é de 97, mas nós estamos em 2020. Né? Então, assim, a coisa, hoje no mundo que nós temos, como o padre colocou, midiático, a coisa rápida demais, a igreja, né, essa dimensão de tempo para nós hoje está cada vez mais difícil. E aí precisava de uma atualização. E aí eu me lembro aqui, eu queria compartilhar, que o Diretório Nacional, nosso, Conferência dos Bispos do Brasil, é de 2006 também. Aí, por exemplo, 2007, toda a novidade da documento de Aparecida, com aquela insistência da iniciação à vida cristã. E aí eu queria, não queria mais comentar, porque o senhor já fez, Padre Wagner, mas dizer assim, eu tenho uma questão, a partir também ouvir os comentários, em nossa diocese de Parnaíba, também, acompanhando toda a dinâmica da CNBB, eu me lembro muito já como seminarista em 2007, participando das formações catequéticas,
porque nossa diocese tem uma história bonita, desde Dom Rufino, de muito incentivo à questão catequética, né? Muitos de catequistas que estão me ouvindo agora sabem disso. O Padre Ezio está, como foi o assessor anterior, muito tempo, bonito, e também esteve à frente disso, com Francisca. Desde o governo de Dom Rufino e os 16 anos de governo de Dom Alfredo, foi essa insistência mesmo, nós como seminaristas, janeiro e julho, era sempre estar à disposição da formação catequética, para nos formar também, e não apenas para ensinar para os outros. E, de certa forma, nós bebemos da fonte, e eu me arriscaria dizer para os meus irmãos sacerdotes, de Parnaíba, os que são do meu tempo, que nós não temos a desculpa de não amar o fazer catequese. Porque a nossa formação para sacerdote, os meus 9 anos de seminarista, foi isso também. Sem esquecer as outras dimensões que são importantes. E hoje continua, quando o nosso bispo, o Juarez, sabe muito bem disso, conseguiu, com o nosso bispo atual, entrar nessa dinâmica de que a diocese deu uma caminhada bonita do fazer catequese. E o incentivo, e o apoio, e o trabalho com a coordenação diocesana, com os padres, com estes últimos anos, especialmente, que já estamos trabalhando junto com o nosso bispo, nossas assembleias de pastorais têm se voltado para um projeto diocesano de iniciação à vida cristã, abraçado por todos nós, os padres, primeiramente por ele, pelo senhor Dom Juarez, que é nosso bispo, e isso ganha, assim, uma vida diferente, ganha algo novo na catequese, como falamos aqui em nossa diocese, a catequese a serviço da iniciação à vida cristã, a catequese como uma colaboradora da iniciação cristã. E aí, Padre Wagner e Dom Juarez, talvez depois possa até colaborar também. Ouvindo tudo isso que o documento diz, me dá vontade de dizer assim, nós já estamos fazendo uma pontinha do que o diretório está dizendo. Alegra muito a saber que não está nada no zero. O documento não diz especialmente as 4 etapas da iniciação cristã, eu não sei como diz, mas diz lá, como o senhor apresentou no começo, né? Cada vez mais apresentar o anúncio fundamental da pessoa de Jesus Cristo, a evangelização inicial, aquele anúncio que transforma a nossa vida, que é o amor de Deus. Então, esta linguagem, para nós, Diocese de Parnaíba, e eu tomo a liberdade de dizer isso, e vocês sabem que é verdade, já é muito prático, esta linguagem de querigma, de anúncio da pessoa de Jesus Cristo, das etapas, dos tempos, dos ritos, do mistério pascal de Jesus Cristo como centro da nossa vida paroquial, da renovação paroquial, da vida sacramental. E são frutos, Padre Wagner, já colhidos desta caminhada. E dizer assim, né? Eu não sei se a gente pode mandar um recado para a Roma, talvez a gente possa mandar um e-mail e dizer assim, graças a Deus já estamos fazendo. Já estamos fazendo. Muita coisa boa estamos fazendo. Esta pandemia agora, ao invés de nos ter dispersado, ela nos uniu mais. Né? Agora, com essa coordenação diocesana de catequese, e eu, como padre responsável, quantas oportunidades já tivemos de nos encontrar por aqui, pelo telefone, de formar, de reunir, de encontrar, de rezar, preparar o dia do catequista, que vai ser do domingo que vem. Né? Então, assim, ou a gente olha a vida que tudo é muito difícil, tudo é muito perdido, ou olha a vida pelo lado também da gratuidade e das oportunidades. Então, meu comentário era esse, padre, não é pergunta, comentário de dizer assim, Dom Juarez, quantas vezes nas nossas conversas pessoais e também no pleno, né, que não tem outro caminho para esta igreja nossa que não seja o caminho de apresentar Jesus Cristo. A iniciação à vida cristã e a catequese é como que uma serva desta iniciação cristã. Então, eu, com muita alegria, agradeço a Deus por saber que nós já estamos, sim, dando passos. Diz assim, o senhor é muito otimista. Sou, sim. Temos que dar muitos passos? Temos que dar muitos passos. Mas o começo já foi feito. Olha, nessa diocese nossa de Parnaíba, estamos bem por 10 anos falando disso, de IVC, e tentando, e muitas paróquias já fazem, né, todo o processo catecumenal, catequese a serviço da iniciação cristã. Outras estão muito abertas a começar.
não encontro como padre assessor, não encontro resistência nos padres, fechamento, graças a Deus. Nem todas as realidades conseguem, mas são abertos também a fazer as coisas. E aí eu agradeço muito e queria que nosso bispo dissesse uma palavrinha sobre essa dimensão e depois volta a pena com os avisos e com o sorteio que nós prometemos de dar um diretório para vocês que estão comentando. Comentar aqui é o que não falta. Né? O nosso sorteador online vai fazer o sorteio. Então, Dom Juarez, fica à vontade. Quando o senhor terminar, eu dou os avisos em relação ao dia do catequista e as perguntas aqui sobre novas formações também e encaminho o encerramento da live. É com o senhor. Obrigado. Obrigado, Padre Raimundo, e a minha palavra ela é mais no sentido de um agradecimento, assim, muito cordial ao Padre Raimundo José, juntamente com a equipe, né, a Jéssica e também o Alisson e todos aqueles que estavam aqui nos ajudando, o seminarista Guilherme, na preparação desse momento tão importante para nós. E depois pelo convite muito acertado da pessoa do Padre Wagner, esse jovem sacerdote catequeta, né, que trabalha na paróquia, portanto, na experiência no dia a dia, e está assessorando o nosso regional. Agradecemos a você, Padre Wagner, pela disponibilidade para estar conosco nesta tarde, com a sua síntese, que foi para nós um verdadeiro aperitivo em vista do diretório de catequese, né, com essas palavras introdutórias que são muito importantes para gerar em nós e criar em nós, assim, esse gosto, esse desejo para acolher o novo diretório e depois para beber desta fonte, que é uma fonte que vem lá da igreja, digamos assim, do dicastério de Roma, que é o Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização, que preparou esse diretório para nós. E, nesse sentido, o diretório ele vem como que nos confirmar aquilo que, na verdade, a igreja está vivenciando. Às vezes a gente se pergunta assim, se alguém me pergunta, como muitos perguntaram, qual é a novidade, qual é a orientação, e eu diria que, para mim, uma das grandes coisas é a gente se sentir confirmado por esse diretório em algumas práticas que nós já estamos fazendo. E agradecer ao Pontifício Conselho, porque nos ajuda a fazer aquilo que a igreja sempre tem a necessidade de fazer, que é de sempre se renovar, apresentar, fazer com que o evangelho seja sempre novo, e esse é uma das, eu diria assim, que das novidades, fazer com que o evangelho seja sempre atual nesses tempos modernos, com a cultura digital. O evangelho, que é sempre o mesmo, ele deve ser sempre atual, porque é sempre uma mensagem que nos renova. E outra coisa nesse sentido é fazer com que a igreja ela se reforme, se renove. Eu não tenho dúvida de que nós vivemos um tempo de reforma da igreja, de renovação. E essa renovação não consiste apenas em a gente dar um passo adiante, um passo, digamos assim, progressista, ou se tornar moderninho, porque vamos agora evangelizar através das culturas das mídias sociais, vamos entrar na cultura midiática. Estes são meios, mas a nossa renovação mesma consiste em a gente retomar ao primeiro amor, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e o seu evangelho que é sempre atual, e a experiência de vida das primeiras comunidades. Renovação da igreja é isso, é volta a beber da fonte original. Isso é o que nós precisamos fazer. E a propósito disso, eu queria ainda um terceiro agradecimento, muito oportuno, porque nós estamos agora, hoje, o dia do leigo, dentro do mês vocacional, onde todos nós somos amados e chamados por Deus, e chamados para uma missão. É preciso criarmos essa cultura vocacional, onde todos nos sintamos chamados por Deus para uma missão. Na igreja, todos são chamados. Vocação, cada um de nós tem uma. E nos encaminhamos dessa semana para o Dia dos Catequistas. No próximo dia 30, nós vamos celebrar o Dia dos Catequistas. Cumprimentar de uma forma muito cordial e agradecida pelos catequistas, na sua grande maioria de leigos e leigas, e depois tem, claro, o apoio, a assessoria, a assistência dos sacerdotes, dos diáconos, das religiosas, mas a grande maioria de leigos e leigas, pessoas que têm essa missão de cuidar, que são verdadeiros protagonistas. Por que protagonistas?
porque são aqueles que primeiro chegam, são os que estão primeiramente na família, primeiramente na catequese, na escola de catequese, nas escolas, no mundo do trabalho, são vocês, leigos e leigas, e dentre os leigos e leigos, catequistas. E dentre os catequistas, as catequistas, porque são, na grande maioria, de mulheres, como o padre Wagner falou, e o diretório contempla isso. Fico muito feliz, eu não sabia disso, padre Wagner, deste contemplar a pessoa das mulheres como catequistas. E eu quero, só para terminar, dizer uma coisa interessante. Aquilo que a igreja, na verdade, já vem dizendo, o diretório nos confirma, e dentre estes ensinamentos está aquele que é de a gente entrar num processo constante de conversão pastoral. É urgente a conversão pastoral. E essa conversão pastoral passa pelo seguinte, a gente superar uma catequese apenas doutrinária, né? Uma catequese muito baseada na lei, que a igreja já vem dizendo isso há muito tempo. Agora o diretório diz e nós nos sentimos confirmados por ele, porque nós não aprendemos tudo, precisamos agora, inclusive, fortalecer a partir do diretório. E o que ele vai colocar para nós como, digamos assim, princípio basilar deste processo urgente de conversão, 3 aspectos que vão nos ajudar a superar uma visão apenas doutrinária. Não é o tempo de a gente apenas ser doutrinário, embora nós tenhamos a doutrina como identificação nossa, mas é interessante ir além e se abrir para esses 3 princípios que o diretório trata, e nós precisamos entrar neles. O testemunho, a misericórdia e o diálogo. Meus amigos e minhas amigas, como é necessário isso? O testemunho. Nós não vamos, digamos assim, convencer hoje a ninguém apenas impondo uma doutrina que é incapaz de dialogar. E, nesse sentido, o Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito, ele já dizia antes, a igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. E essa atração vem do testemunho. A segunda coisa, como princípio basilar, é a misericórdia, por meio da qual a catequese ela se torna, de fato, esse elemento acreditável, crível, a misericórdia. Me recordo que o Papa Francisco falava na Misericordiae Vultus, no ano da misericórdia, que a misericórdia é a arquitrave que sustenta a vida da igreja. Nas nossas paróquias, precisamos, digamos, ser misericordiosos, porque é isso que dá credibilidade. Quer dizer, se nós temos o dízimo e nós nos empenhamos muito com o bem da igreja, o primeiro bem deve ser o bem de fazer o bem às pessoas, de tratar bem as pessoas, de ajudar aos pobres, porque senão nós nos tornamos grandes administradores, porém nos tornamos também, às vezes, indiferentes e sensíveis na necessidade dos pobres. Então, ser misericordioso, essa atitude da misericórdia. E a terceira é o diálogo. Como isto é importante, é fundamental. A gente não ficar, digamos assim, impondo doutrinas canônicas, condenatórias, mas a gente saber dialogar. Um diálogo que seja livre e gratuito, que não obriga, mas ele proporciona o respeito ao diferente, o diálogo com o diferente. É importante o diálogo com as culturas diferentes, né? E assim a gente vai superar a intolerância, né? E a gente vai, digamos assim, cativar muito mais e construir a paz. Esses 3 princípios basilares, muito necessários para a nossa evangelização hoje. O nosso testemunho, a misericórdia e o diálogo. Eu queria, nesse momento, agradecer muito a vocês pela organização, por esta participação também aqui, a você que está nos escutando, não é? Que nós entremos cada vez mais num processo de continuidade, agora confirmados por esse novo diretório que traz, se não tantas novidades do ponto de vista, digamos assim, da prática catequese, da origem, mas ele traz uma nova maneira de a gente fazer a catequese a partir das nossas concepções. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora venha nos acompanhar e caminhe conosco, tome-nos pela mão e nos apresente ao seu Filho Jesus Cristo, que ele nos apresenta ao Pai. Muito obrigado, eu fico muito feliz com esse encontro. Muito obrigado, Dom Juarez. Nós estamos com 1 hora de live, já vamos cuidar de encerrar.
porque na era midiática as coisas têm que ser assim, um pouco, né, encurtadas. Então, estamos com 1 hora, mas eu quero pedir um pouquinho da sua atenção, catequista, coordenador de comunidade, coordenador de catequese. Me escute, por favor, agora algumas orientações. Dia 30, domingo que vem, vocês têm sorte, né? E esse mês de agosto de 2020 tem 5 domingos. Aí vocês, catequistas, ganharam um domingo só para vocês. Olha que coisa maravilhosa. E se for só 4, tinha que ser hoje, né? A vocação dos catequistas. Como é 5, então vocês ganharam um extra. Ganharam o bônus de vocês no dia 30, aí, o dia do catequista. Parabéns, Deus abençoe. O bispo é o primeiro catequista, o padre também na sua paróquia, né? Mas, como repito, com alegria aquilo que o padre já falou e o bispo. Se não fossem vocês leigos, e especialmente as leigas, mulheres, né? As mulheres estão aqui, Dom Juarez, tudo jubilando, mandando aqui no comentário os coraçõezinhos aqui, porque elas são assim tão... na vida cristã, nesta vida cristã, a mulher é valorizada e respeitada, como esta obra-prima de Deus, que é o ser humano, né? E Deus seja bendito pela vida de cada um, dos catequistas e das catequistas. Então, dia 30, vamos celebrar. Todos se lembram que nós tínhamos planejado uma festa maravilhosa em Parnaíba, aqui, né, todo mundo participar. Infelizmente, com esta pandemia, a nossa orientação, a missa da catedral, domingo, vai estar no festejo, e aí a intenção daquela missa, que é o bem mais precioso, é o bem espiritual da Eucaristia, será oferecido por todos os catequistas. E cada paróquia, cada pároco, com sua coordenação de catequese, prepare um momento importante. O regional preparou uma celebração, um roteiro de celebração, e nós já enviamos para todos as motivações, né? Tudo aqui muito bem feito pela comissão do regional. E nós queremos que cada paróquia, como já tem gente fazendo, né? Como é que vai fazer, respeitando as orientações sanitárias, medidas sociais, mas é preciso celebrar, não deixar passar em branco. Eu, como assessor, já tinha pedido a vocês, os coordenadores, que uma das missas da Igreja Matriz seja de responsabilidade na liturgia dos catequistas, para fazer as coisas, para agradecer a Deus, para viver este momento mesmo com o que é permitido fazer. Não vamos gerar situações para ter uma aglomeração. Não temos condição ainda de fazer isso. Algumas pessoas ficaram me perguntando, padre, temos que ir para a catedral? Não, fique na sua paróquia. A catedral vai estar em festejo, a Santa Missa vai ser celebrada. Como em cada missa, em cada paróquia, o pároco celebra pelos catequistas, dando esta ênfase na catequese. E aí nós, a comissão, a equipe diocesana, juntamente comigo, estamos preparando um vídeo, uma memória destes anos. São o tanto de anos que a diocese tem, né? É meio difícil resumir tudo num vídeo, porque não pode ficar tão longo. Mas estamos fazendo. E no domingo à noite, este vídeo vai ser publicado pela Pascom Diocesana. Todos acolham, todos vejam lá o tanto que é bonita a nossa história, né? E nós queríamos poder ter celebrado junto, como foi da nossa intenção desse jubileu. Padre Raimundo, me permita, Padre Raimundo, dizer uma palavrinha, se for possível, a propósito dessa questão das práticas catequéticas ou então celebrativas. Estão perguntando, inclusive, o pessoal da Pastoral Familiar, né, o Flávio com a Juliana, como é que já fica a questão da catequese, da preparação para os sacramentos. E eu queria dizer, não como assim receita, mas como princípio, aquilo que eu tenho dito, que o importante nesse momento ainda é, digamos, a gente buscar aquilo que é essencial. E essencial, nesse momento, é o cuidado e o cuidado com a vida. Nós não podemos, digamos assim, admitir, nem entrar naquele discurso minimalista ou negacionista de que esse vírus não é um perigo, sim, e nós vemos todos os dias, nas situações, quantas pessoas nós já perdemos, uma vida que se vai para nós é um prejuízo por causa desse vírus. E aí, nesse sentido, nesses dias a gente mandou uma proposta de datas
para aqueles padres ou paróquias que quisessem fazer a crisma. Eu quero dizer assim para todos, eu não tenho pressa de realizar as celebrações do sacramento da crisma, e não estou impondo a nenhuma paróquia fazer isso, não. Somente aqueles que fizerem com muita atenção, com muito cuidado e com muita segurança, e se não tiver, não tem problema. O importante é a gente vivenciar bem, administrar bem essa situação nesse momento e a gente superar esse momento de crise com saúde e com vida para todos, mesmo que a gente realize somente no próximo ano. Então, não precisamos nos preocupar agora em fazer uma catequese presencial. Vamos buscar outras maneiras de fazer, mas não vamos proporcionar aglomerações de jeito nenhum, mesmo em vista do sacramento, porque os sacramentos são sinais de vida agora e de vida em plenitude. E a gente não pode atentar contra a vida por causa daquilo que é mais, digamos, tão importante na vida da igreja. Então, a gente vai ainda... Todo encontro, toda catequese deve ser ainda de forma não presencial, a não ser que nós tenhamos toda aquela garantia possível de cuidado, de higienização e de distanciamento, né? Precisamos ter todo o cuidado e não proporcionar ainda aquela catequese presencial, até porque não podemos fazer isso, as escolas não fazem, e nós vamos fazer como podemos fazer agora, à distância, de forma criativa, se nós não podemos tocar, não podemos chegar perto, mas nós podemos olhar através das redes sociais, nós podemos fazer o bem, né, dessa forma, tá bom? É só para dizer que não precisamos ter pressa, nos precipitar de jeito nenhum, porque tudo isso vai passar, se Deus quiser, e quando passar é que nós vamos sair bem e nos encontrar, se Deus quiser. Que Deus também proteja todas as famílias enlutadas e também Deus conceda a graça de participar da vida eterna àqueles que morreram e foram tantos agentes de pastoral. Faço aqui a memória de todos eles em todas as nossas paróquias, pessoas que se foram por causa dessa pandemia, desse coronavírus, sem ao menos poder dizer adeus, ou então sem ao menos ter um velório digno, ou uma celebração de despedida dos familiares, né? Que Deus tenha a todos e nos dê a consolação da fé. Obrigado. Muito bem, obrigado, Dom João. Seu lembrete, e eu queria corroborar com o que o senhor está dizendo, aquele documento que a Coordenação Diocesana de Catequese mandou para as paróquias, dizendo tudo isso aí, né? A partir de agosto, se fosse retornar à catequese, todos os cuidados, a questão das crianças, especialmente é mais delicado, a celebração dos sacramentos, nós temos o apoio daquele documento da CNBB, que é maravilhoso, né? Os que já estão fazendo em suas paróquias devem seguir aquela orientação, como na paróquia onde sirvo, já estou realizando, mas com todos os cuidados e a responsabilidade que sei, carrego neste momento tão difícil de nossa caminhada, do mundo, da igreja também. Então, obrigado. E eu queria pedir às pessoas que estão perguntando e aos coordenadores tanto da catequese adulta, seja pastoral de família, outros catequistas, que procure o coordenador de catequese da paróquia, porque nós encaminhamos um documento para as coordenações paroquiais, respeitando a paróquia, cada pároco, que decidisse, a partir daquela orientação, o melhor caminho de se fazer na paróquia, como muitos coordenadores de catequese confirmaram para nós, como era que a sua paróquia ia fazer. As que não iam abrir mesmo de jeito nenhum, as que tinham condições de recomeçar. Esta conversa que estou tendo agora, lá no grupo dos coordenadores, muitas vezes já partilhamos isso, dessa possibilidade e comunhão com o pároco da paróquia, né, poder chegar ao melhor consenso de como realizar estas atividades. E para a atividade do dia do catequista, é celebrar a Eucaristia, agradecer a Deus, que é a coisa principal, né? A festa a gente pode fazer depois. Eu quero encaminhar para terminar. Selene, por favor, vai fazer o sorteio. O sorteio que Selene vai apresentar agora na tela. Como é que funciona? Tem um sorteador online, ele pega todos os comentários e vai sortear um. Então, o Felizardo vai ganhar o diretório que nós prometemos. Nosso diretório já chegou aqui em Parnaíba, né? Estou esperando receber essa semana o que nós pedimos na CNBB para encaminhar para as coordenações paroquiais. Todos, por favor, não precisa vir buscar, comprar, não vai ter essa disposição, porque nós pedimos poucos diretórios
devido à situação da pandemia, mas nós mesmos da coordenação e eu, para a CESUR, vamos comunicando aos coordenadores a maneira de se adquirir este livro, o livro que já chegou aqui em nossa Cúria Diocesana. Nós pedimos um número limitado, porque a situação da pandemia, né? Nós resolvemos assim. Se Deus quiser, daqui a uns dias, uma segunda vez, a gente pede em maior quantidade. Vamos lá, Selene, como é que vamos fazer? Vocês podem me ouvir e podem acompanhar o sorteio que vamos fazer entre os participantes. É o seu comentário que será sorteado. E aí você ganha da Diocese de Parnaíba um diretório, né? Um diretório bem bonito para você ler. Vamos acompanhar. E depois a gente reza, vai-se embora, né? Para rezar o domingo, dia do Senhor. E aí, Selene, você me diz, eu estou esperando a sua... Né? Porque Selene é que está administrando, a Pascom Diocesana está administrando a reunião, na casa dela mesma, não está aqui conosco. E aí nós estamos esperando aqui a confirmação de quem é o ganhador do diretório. Muito bem. E aí eu queria ainda aproveitar aqui a oportunidade, o nosso bispo, a carta, né? Nós vamos escrever uma carta, bem bonita, simples, para mandar para animar o coração de vocês, né? Na paróquia para o dia do catequista, que vai ser no domingo que vem. Muito bem, eu estou aqui, antes de encerrar, para dar a bênção final, quero a confirmação Selene, por favor, da questão do sorteio, que ela está pelo sorteador online fazendo. Enquanto a Selene resolve o ganhador, Dom Juarez, nos perguntaram aqui quando teremos outra oportunidade de formação. Então, valeu a pena, Padre Wagner. Todos gostaram, né? Valeu a pena, graças a Deus, esse momento. E aí eu queria, enquanto a Selene faz o sorteio, nós podemos sim, vamos estudar o diretório, né? Não precisamos esperar a possibilidade de fazer reunião presencial, né? Nós podemos fazer por aqui também, aqui é uma bênção de Deus. Esse programa que nós estamos utilizando, e logo, logo, eu prometo que nós vamos, eu, o Juarez e a coordenação, ver a melhor maneira de pensarmos um método de estudar esse documento, né? Muito bem, quero cumprimentar a todos vocês que estão aqui. É muita gente, né? Para dar um alô geral, porque não dá de ficar aqui comentando que é muita gente, graças a Deus, que participa. Mas muito obrigado pela presença, muito obrigado pela acolhida, né, que vocês fazem sempre, as atividades da nossa Diocese de Parnaíba, não somente a catequese, mas a todos os momentos de transmissão, de encontro, de oração, de celebração, por estes meios que a comunicação nos oferece. Então, eu quero perguntar, a minha coordenação de catequese está por aqui também, nesta reunião dos bastidores, e a Selene me confirme o sorteio, porque já preciso encerrar, que tem a celebração da Eucaristia. Quero agradecer ao Padre Wagner, muito obrigado pela sua disponibilidade. Desejo ao senhor vida pastoral, alegria no seu ministério sacerdotal, para servir a Deus, ao seu povo, na sua diocese, e agora a serviço do regional, né? Essa grande família do Piauí, do regional do Nordeste, claro. Agradeço também aos catequistas, a Jéssica, a Maria Alice, o Alisson, o Benício, prepararam praticamente tudo, né? Eu estou aqui apenas também como convidado, e é muito bom contar com vocês, né? O Dom Juarez também pela abertura de sempre, pela acolhida a nós e aqui na sua casa, na Cúria Diocesana. É bom contar com o Senhor para todos estes momentos, a gente confirma e ficamos felizes, né? Então,
nós vamos comunicar posteriormente como que ficou o sorteio, porque Selene, aqui eu estou esperando, né? Aqui tem umas pessoas pedindo bênçãos, que Deus abençoe todos vocês, né? Pedir a bênção ao padre, né? Coisa boa, tanto online também faz parte. E aí, que Deus abençoe cada um de vocês que estão participando conosco. O senhor bispo, nosso querido Dom Juarez, nos dê sua bênção para encerrar o chave de ouro aqui. Assim, eu fui feito para abençoar, não é? Todos nós somos feitos para abençoar, os sacerdotes, né? Parece que está carregando, estão ainda tentando fazer esse sorteio, em todo caso, ela está dizendo para a gente fazer o sorteio depois, tá bom, você que fez o seu comentário, depois vai ser feito e nós vamos comunicar à pessoa que for sorteada, viu? Desculpe, às vezes a tecnologia é boa, mas quando funciona, quando tem algum probleminha, mas não vamos deixar de fazer. Vamos concluir então esse momento, e eu quero mais uma vez cumprimentar aqui, fazer aquilo que eu já comentei lá no chat, no bate-papo, agradecer aos cristãos leigos e leigas e os catequistas pela sua semana. Nessa semana é uma semana de oração diária. Todos os dias eu vou rezar a Santa Missa na intenção dos leigos e leigas catequistas. Eu convido a vocês a fazermos a oração final, uma oração bonita que foi sugerida na Semana da Família, uma oração vocacional. Reze comigo esta oração. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias e pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Cristo, dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos e leigas, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos, que o Senhor nosso Deus nos assista, e eu queria só convidar para a gente participar da festa de nossa excelsa padroeira, Mãe da Divina Graça, nesse período que vai acumular com a festa, o jubileu de 75 anos da nossa diocese. No dia 1º, uma novidade, no primeiro dia da festa, que vai ser o dia 29, nós vamos fazer a bênção do ambão, um novo ambão bonito na catedral, que é o lugar por excelência da proclamação da palavra. E no encerramento vai ter a dedicação da Igreja Catedral, no dia 8, com a presença de muitos bispos, muitos padres, estará presente Dom Valmor, presidente da CNBB, vai estar presente aqui conosco, e assim nós vamos celebrar aquele dia, a dedicação da Igreja Catedral e a acumulação e conclusão desse ano, que foi o ano jubilar, 75 anos de nossa diocese, para o bem do povo de Deus. Peçamos ao Senhor que nos abençoe e que nos proteja e nos guarde. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Valeu, gente boa, que Deus abençoe. Um grande abraço virtual a todos.